A sua vida ainda pode ser diferente. Olá? Espero que você esteja minimamente bem para ler isso até o final. E eu garanto que, se você conseguir, valerá cada segundo. Este livro só terá este capítulo, pois minha única missão neste curto material é convencer você a não desistir, te mostrar que a sua vida ainda pode valer a pena. Antes de mais nada, quero salientar que eu te entendo completamente se você está querendo chutar o balde e desistir de tudo. A única razão para eu estar escrevendo este livro é que ontem eu também tive uma crise existencial e quase desisti da vida. Não no sentido de morrer fisicamente, mas de parar de lutar por uma existência mais digna. Eu sei de verdade como é o sentimento, os pensamentos e as sensações que se passam conosco. Não como alguém que leu sobre, mas como alguém que experienciou diretamente. Você se pergunta por que está passando por tudo isso. Se compara com os outros e pensa em si mesmo como um azarão. Talvez você tenha sofrido bullying e humilhação na infância. E assim como eu, isso destruiu sua autoestima e você tem problemas até hoje. Talvez você tenha nascido em uma família disfuncional, ou talvez você tenha nascido com uma doença genética limitante. Enfim, eu não sei qual é o seu problema, por isso vou te contar a minha situação. Eu nasci em uma cidade do interior, no estado do Pará, uma cidade chamada Altamira. Meus pais se separaram quando eu tinha 3 anos, e até meus 17 anos, eu só via minha mãe 2 vezes por ano. E em 2022, ela faleceu. Eu tive uma infância difícil na escola, como eu nasci com TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Eu era muito inquieto e diferente. Isso acarretou em rejeição em massa, principalmente por parte das meninas. Todos me tratavam pior que lixo. O esporte favorito dos meninos era se reunirem em um grupo de 6 ou 7 para me baterem na hora do recreio. E as meninas, para elas, eu não passava de um gambá gordo, fedido e desprezível. Tudo isso fulminou minha autoestima, e juntando com o isolamento, eu desenvolvi TUC, transtorno obsessivo-compulsivo, e TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Mas isso é só o começo. Eu desenvolvi vício em pornografia que perdurou por mais de 10 anos, sendo que eu comecei a assistir com 11 anos. Eu desenvolvi compulsão alimentar e tive obesidade infantil. E isso é só o resumo do resumo. Não quero falar muito de mim por enquanto. O que eu quero é te mostrar que você não é a única pessoa com problemas, e que provavelmente teve uma infância difícil e ainda tem uma vida difícil. Atualmente, enquanto escrevo isso, eu tenho 21 anos, convivo com o sofrimento diário de lutar contra 3 transtornos mentais: solidão crônica, fadiga crônica, inclinação para depressão, obesidade, peso 120 quilos atualmente, problemas de pele, doenças autoimunes e várias outras coisas. Ontem, dia 31 de dezembro de 2025, eu tive uma crise existencial. Eu fiz o que toda pessoa que quer desistir da vida começa a fazer. Eu amaldiçoei a natureza e a vida, senti pena de mim mesmo e julguei como injusta a minha situação atual. Enquanto as pessoas normais à minha volta estavam evoluindo, eu estava estagnado, girando em círculos, lutando contra transtornos cientificamente impossíveis de curar e que me limitam de maneiras extremas. Mas, quase como ouvir a voz de Deus, eu entendi uma coisa: eu não fui escolhido para sofrer. Se você parar para pesquisar e olhar ao redor, milhões de pessoas enfrentam problemas iguais ou piores que os seus, e muitas conseguem superar, enquanto outras sucumbem. Então, pesquisei em diversas inteligências artificiais qual era a diferença entre pessoas que venceram na vida e quem desistiu, quando as duas nasceram em uma situação desfavorável. O componente-chave é esse: interpretação. A história que contamos a nós mesmos e o que acreditamos sobre nossas vidas é o que define se vamos vencer ou perder. Muitas pessoas nasceram em ambientes de guerra, fome, pobreza ou coisa pior. E o que as fez superar todas as dificuldades foi apenas uma mentalidade.
Não esperar que a vida seja fácil. Quando eu acalmei minha mente e olhei em volta, percebi que todos nós vivemos guerras diárias. Quando estamos no fundo do poço, tendemos a interpretar nossa situação como única, como se ninguém mais soubesse o que é sentir as coisas que sentimos, como se ninguém mais soubesse como é lutar batalhas diárias. No fundo, essa mentira nos conforta. Ela nos dá justificativa para não tentar. Mas eu preciso dizer algo sério. Você não é especial. Você não foi escolhido para sofrer por Deus ou pela natureza, e nada do que te aconteceu ou ainda acontece é pessoal. Milhões de pessoas ao redor do mundo vivem infernos diários piores que o seu. Isso não invalida sua dor, mas coloca ela em perspectiva. Se você acha sua vida ruim agora, saiba que ela podia estar imensamente pior. Como o Buda disse, a vida é sofrimento. O desconforto, a luta diária, a dor, as mazelas, tudo isso faz parte do tecido da realidade. O que diferencia as pessoas que superam os problemas das pessoas que sucumbem é unicamente a interpretação. Enquanto o segundo grupo acredita ter sido amaldiçoado, injustiçado e se revolta contra a vida, o primeiro grupo apenas pensa: "Ah, isso aconteceu, que coisa! Agora como posso lidar com isso?" Outra coisa que você também deve parar de fazer imediatamente é se comparar. Acredite, eu entendo mais de comparação do que qualquer pessoa nessa terra, visto que passei quase toda a minha existência invejando aqueles que tiveram mais sorte do que eu. Eu sei que parece injusto várias pessoas à sua volta estarem vivendo a vida que você gostaria, enquanto você está apenas sofrendo. Mas é assim que a realidade funciona. Nesse e-book curto, eu não quero te vender a ilusão de que tudo é justo, que meritocracia existe e de que tudo possui um sentido secreto por trás. Meu objetivo é te fazer ter o mesmo pensamento que eu tive. Ainda há esperança. Existe uma diferença abismal entre não conseguir agora e não conseguir nunca. Eu sempre achei que meus problemas mentais iriam me impedir de conseguir ter sucesso, mas isso era só a inveja falando. Eu estava apenas me comparando com as pessoas normais, desejando ter a mesma estabilidade mental que elas e fantasiando um cenário no qual, se eu fosse normal, teria passado em um concurso público aos 19 anos, igual ao meu amigo. Sempre pensamos como seria nossa vida se fôssemos diferentes. Se fôssemos mais bonitos, ricos, engraçados ou sociais. Sempre imaginamos um futuro muito distante da nossa realidade atual. E a sensação que nós temos é de que aquele futuro é apenas uma fantasia, de que nunca vai acontecer. Contudo, posso dizer por experiência própria, acontece. Pode demorar, pode e normalmente vai ser doloroso. Mas acontece. E sim, eu compreendo que é praticamente impossível ter paciência quando se está em sofrimento mental 24 horas por dia. Mas acredite, às vezes tudo o que você precisa é parar de tentar controlar a vida. Eu passei toda a minha vida tentando acelerar as coisas. Eu mal podia esperar para o meu dia de glória chegar. O dia em que eu seria bonito, rico e admirado. Mal poderia esperar para meus sonhos se tornarem realidade. Acontece que essa ânsia sem fim só produz sofrimento inútil e faz você perder a visão das coisas boas que estão acontecendo agora na sua vida. Acredite em mim, o que é para ser seu, será. Tudo nessa vida tem um tempo e cada pessoa tem uma jornada única. Alguns se casam aos 20 anos e outros aos 50. Alguns se tornam ricos aos 18 anos e outros aos 60. Uns se tornam famosos aos 15 anos e outros aos 65. Percebe? A vida de cada pessoa é singular e esperar que a vida do outro se repita na sua é uma ilusão dolorosa. Tire esse peso das suas costas. Pare de pensar que você está atrasado, porque não está. E você está lendo as palavras de alguém que passou a vida inteira pensando estar atrasado. Eu, redator desse material, nunca namorei. Nunca nem mesmo beijei ninguém.
Até os 20 anos eu nunca tinha trabalhado, nunca tinha tido a sensação de receber o primeiro salário. E mesmo agora, aos 21 anos, ainda continuo lutando contra a obesidade. Meu eu de 15 anos, que já se achava absurdamente atrasado na vida, me veria agora e entraria em desespero. Na minha cabeça, aos 20 anos eu deveria estar rico, bonito, no shape e namorando a menina dos sonhos. Tudo isso porque meus colegas ao lado estavam fazendo isso. Mas vou repetir, nenhuma jornada é igual. A vida não é uma corrida para ver quem chega primeiro. Gosto de pensar que cada ser humano é como um livro. Nascemos em branco e vamos escrevendo nossa história ao longo de nossa jornada. E pasmem, nenhuma história nesse planeta é igual. Se pararmos para interpretar as coisas como elas são, veremos que não existe sorte ou azar. Existe apenas histórias diferentes. E a história não acaba até o último capítulo ser escrito. Veja bem e leia com atenção. Só porque sua vida não está boa agora, não significa que nunca será. Tudo pode mudar de um dia para o outro. Eu sei que é muito difícil ter esperança quando estamos em uma espiral de negatividade. Mas veja bem, você não precisa resolver sua vida inteira agora, hoje. Tudo o que você precisa é de um plano, esperança e constância para atingir seus objetivos. E mesmo essas coisas você não precisa conseguir hoje. Enquanto se está vivo, ainda há chance de mudança. E de novo, você está lendo isso de alguém que já pensou em tirar a própria vida inúmeras vezes antes de entender isso. Antes de entender que o futuro é uma caixa de surpresas e que tempos bons poderão vir. Novamente, não estou prometendo que será uma jornada fácil e confortável, mas será verdadeira, será a sua história. Que coisas maravilhosas você ainda poderá viver se não desistir agora? Que futuro brilhante te espera se você se esforçar um pouco mais? Como você se sentirá no futuro ao saber que tinha todos os motivos do mundo para desistir e não desistiu? Quão orgulhoso ou orgulhosa de si mesmo você ficará? Tente imaginar tudo isso. Tente sentir isso. Tente sair desse espiral de negatividade. Lembre-se, você não precisa resolver sua vida toda hoje, ou mesmo nesse mês. Seja você adolescente, jovem ou adulto, acima dos 30, você ainda tem muita coisa pela frente. Você ainda viverá muitas experiências boas e ruins. Faz parte da sua história. Agora é com você. Eu espero de verdade que eu tenha te ajudado a ter mais esperança. Pelo menos um pouco. Porque eu sei como é estar preso dentro da própria mente. Estar amarrado às próprias expectativas irreais da vida e estar inchado de inveja. Eu passei anos sentindo essas coisas e só comecei a me libertar recentemente. Um dos motivos que me levou a escrever este material foi esse: ajudar as pessoas no mesmo estado que eu. Às vezes, tudo o que você precisa é ler o texto de alguém que passou e ainda passa pelas mesmas coisas que você, de alguém que entende e compartilha sua dor. E melhor ainda, que ainda tem esperança. Eu sei o quão difícil a realidade pode bater e eu sei o quão difícil é acordar de manhã todos os dias e enfrentar os mesmos demônios que te surraram no dia anterior. Mas confie em mim, tempos bons ainda virão. No futuro você vai agradecer a si mesmo e a Deus por não ter desistido. Você verá a si mesmo como um guerreiro/guerreira de verdade. Alguém que tinha motivos o bastante para desistir e não desistiu. A vida ainda pode valer a pena, e comumente ela vale. Você pode viver coisas que jamais imaginou serem possíveis. Você pode sentir coisas que imaginou que nunca sentiria de novo. Como eu disse, a vida é uma caixinha de surpresas, e tudo pode mudar de uma hora para outra. Toda vez que a tormenta mental começar, mantenha esse pensamento em mente. Isso não é para sempre, no futuro pode mudar. Mantenha essa chama de esperança acesa, custe o que custar. Em livros posteriores, eu estarei escrevendo sobre todos os maiores insights que eu já tive sobre a vida e sobre como se dar bem nela. Ao contrário de muitos, eu ainda estou no campo de batalha. Sou um lutador que nem você. Eu ainda estudo, trabalho, treino e faço tudo para evoluir a cada dia.
Para isso, eu estudei durante anos vários métodos diferentes e testei muitos deles. Como esse não é o foco desse livro, ficará para os próximos, e eu garanto que valerá a pena ler. O que me diferencia dos demais escritores é que eu não vendo mentiras, não vendo ilusões. Eu não quero te enganar e te prometer uma vida fácil, confortável e feliz o tempo todo. Eu quero te mostrar a realidade do mesmo jeito que ela foi mostrada a mim. Fique com Deus e tenha um excelente dia. Lembre-se constantemente dessa frase: tudo pode mudar a qualquer momento.